ter o nosso diagnóstico, o meu e da minha filha, foi muito bom e desafiador ao mesmo tempo. Nós somos muito parecidas por causa do nosso cérebro atípico, mas cada uma com as suas características. E não adianta querer nos compararmos, ou querer que ela seja igual a mim. Hoje, o diagnóstico do autismo me proporcionou uma compreensão mais profunda de mim e tem me ajudado para que eu possa desenvolver estratégias não só para mim, mas para minha filha, para que nós possamos aprender a lidar com os nossos desafios sociais, sensoriais e emocionais. Permite também com que eu consiga entender que a nossa maneira de existir, ela é diferente das outras pessoas, mas ela também é válida. Quando a minha filha recebeu o diagnóstico do autismo, e o meu também ao mesmo tempo, eu percebi que muitas das minhas dificuldades e particularidades não eram só a minha personalidade, mas eram indicativos de que talvez já houvesse algo a mais, o famoso autismo invisível desde a infância, que ele sempre esteve ali, mas que agora, somente agora, ele tinha um nome. Por muito tempo, eu achei que o meu jeito de ser era apenas uma característica da minha personalidade. Eu sempre fui muito intensa, impulsiva, esforçada e cheia de energia. No entanto, havia muitas coisas em mim que eram diferentes das outras pessoas, que muitas vezes eu não conseguia entender. Desde criança eu tinha interesses muito específicos e normalmente eu mergulhava de fundo neles. Eu ia passar horas estudando ou vendo um tema que me fascinava, eu gostava de entender os detalhes, só daquilo que me interessava. Se não me interessava, eu descartava logo. E eu falava muito quando o assunto era algo do meu interesse. Normalmente falava sem parar. Eu sempre fui colega de todo mundo. Eu conversava com as pessoas de todos os perfis, desde os mais populares até os mais tímidos no colégio. E eu tinha muitos colegas. Compartilhavam seus sentimentos e confidências, mas eu normalmente não conseguia fazer o mesmo. Eu era mais fechada. Eu sempre tive muita facilidade em estabelecer amizades com meninos, enquanto normalmente relacionamentos com as meninas eram muito mais desafiadores. E hoje eu entendo que normalmente as meninas, quando são autistas, elas podem ter dificuldades nas interações sociais com outras meninas. Existem regras sociais que estão implícitas nessas relações e muitas vezes a gente não sabe reconhecer elas. E existe uma cobrança muito grande também no meio feminino. E como eu tinha 2 irmãos, eu cresci num ambiente mais masculino. E um dos traços mais marcantes para mim foi a facilidade com que eu sempre descartava as amizades. Eu magoava as pessoas às vezes com isso. Eu apenas percebia que a amizade ela não fazia mais sentido para mim e eu seguia em frente. Eu nunca tive muita sensibilidade com os sentimentos das outras pessoas. Não era por maldade. Eu não queria magoar ninguém, mas muitas vezes eu falava sem pensar e a minha forma de falar às vezes era impulsiva e só depois eu percebia o impacto que as minhas palavras tinham sobre as outras pessoas. Eu feria e magoava as pessoas que estavam próximas a mim. E meus amigos também normalmente me conheciam como uma pessoa muito sincera. Então, quando eles queriam uma opinião verdadeira, eles sabiam que eu ia dar. E muitas vezes eu achava que estava ajudando, mas eu também falava sem pensar e sem medir as consequências. E isso magoava as pessoas ao meu redor. E só depois de um tempo foi que eu comecei a perceber que a minha forma direta de falar, ela muitas vezes não era bem recebida por todos. E que algumas verdades, mesmo sendo verdades, elas têm que ser ditas, só que com mais cuidado e amor também. Então eu era moldada pelo meu ambiente. Eu frequentava ambientes movimentados como shows, mas eu também andava com pessoas mais calmas que frequentavam ambientes mais calmos. Eu tentava me adaptar e ser aceita pelos outros. E eu via as pessoas ao meu redor participando desses ambientes e eu achava, eu tenho que participar também. E muitas vezes eu me forçava a estar ali para me sentir como se eu fizesse parte de algo. E com o tempo, com a vida adulta, eu percebi que eu não gostava desses ambientes. Multidões, barulhos altos, muita confusão, me prejudicavam demais. E na verdade eu ficava muito sobrecarregada, irritada e logo depois com uma necessidade urgente de me isolar. Eu não queria estar perto de outras pessoas. E só hoje, muito tempo depois, que eu realmente entendi que isso estava relacionado com uma sobrecarga sensorial. E por muitos anos eu me expus a esses ambientes e eu não percebia o quanto isso estava me fazendo mal. Eu não sabia lidar muito bem com as injustiças e isso me trouxe muitas dificuldades nas minhas relações interpessoais, no ambiente de trabalho. Muitas vezes eu sentia como se eu não conseguisse jogar o jogo do ambiente profissional porque eu não tolerava, não aceitava muitas dinâmicas, muitas coisas que às vezes eram impostas. Esses momentos também me ensinaram a reconhecer as minhas limitações.
eu também compreendo que eu também não posso esperar que o mundo se molde totalmente às minhas necessidades. O mundo não gira em torno de mim. Por isso que hoje eu tento encontrar caminhos de adaptação, ambientes em que eu consiga encontrar um equilíbrio, um ambiente de trabalho em que eu me sinta melhor, mais à vontade. E é nessa busca de equilíbrio entre entender até onde eu posso ir e saber quando é a hora de parar. Mas dessa vez sem culpa, e sim com muita consciência. E hoje eu reconheço os meus limites e eu sei que para eu me sentir bem, eu tenho que evitar alguns certos estímulos e respeitar algumas vezes a minha necessidade de silêncio e de isolamento mesmo. A minha família hoje já entende isso. Eu sempre aprendi muito errando. Eu ia, quebrava a cara, me arrependia e algumas vezes ainda repetia. Então eu digo que Deus me poupou muito de não ir por caminhos mais perigosos. E perceber quando a rigidez toma conta de mim tem sido um dos maiores aprendizados para mim nessa jornada. Quando eu falo sempre, nunca, tem que ser assim, só pode ser assim, se não for desse jeito, nós temos que ter cuidado para não magoar as pessoas e abrir espaço para equilíbrio, cuidado e com quem está ao meu redor. Mas é muito libertador e perceber que eu não preciso viver mais presa, né, nesses extremos. Eu posso seguir passo a passo, seguindo em paz e confiando que o Senhor me conduz, até mesmo quando eu me perco nas minhas próprias exigências e nos meus exageros. Após o diagnóstico, eu fui começando a me entender mais e eu aprendi a considerar e respeitar os meus limites. Isso me permite hoje evitar sobrecargas, organizar melhor minha rotina, para que a minha energia ela seja distribuída de uma forma mais saudável. E hoje eu sigo aprendendo a conviver e reconhecer os meus limites, para evitar o meu esgotamento, que muitas vezes eu já vivenciei e na verdade eu não percebia. Eu também aprendi que eu preciso me preparar psicologicamente para algumas situações sociais, como se eu estivesse ensaiando, meio que entrando antes de cena. O meu marido, ele percebeu que quando eu estou perto de pessoas com que eu não tenho muita intimidade, normalmente eu tenho o que ele chama de pressão de fala, ou seja, eu falo sem parar. E hoje eu sei que eu faço isso porque a falta de previsibilidade com uma pessoa diferente, eu evito com que as outras pessoas me abordem sobre algo que me deixa desconfortável. Ou que muitas vezes fique aquele silêncio, aquela pausa que existe nas conversas. E muitas vezes eu me esforçava muito para parecer mais sociável e extrovertida do que eu realmente me sentia. E eu acreditava que era isso que as pessoas esperavam de mim. O TEA nível 1 de suporte normalmente são indivíduos funcionais, mas apesar do externo, nós carregamos internamente muitas vezes um sofrimento grande, oculto, que no futuro vai trazer às vistas as suas consequências. Então, o TEA nível 1 de suporte, quando não é diagnosticado ou tratado de uma forma precoce, ele pode ser ainda mais grave, carregando as suas comorbidades e trazendo as suas consequências, que muitas vezes são irreversíveis, principalmente nas meninas, onde tudo é tão desconhecido e normalizado. Então, esse sofrimento, uma hora ele se revela. De alguma forma ele se apresentará na vida das pessoas. E o nível 1 de suporte, que é considerado leve, é justamente aquela pessoa que vai carregar muitos transtornos associados, porque ele é leve somente para quem olha do lado de fora, mas internamente ele pode ser intenso e de um intenso acúmulo de dor emocional, de frustrações, de sobrecarga sensorial, de isolamentos, crises nervosas. Quando nós não intervimos cedo, é quando virão as consequências no futuro. E muitas vezes irreversíveis na vida das pessoas, ainda mais de meninas e mulheres, quando são diagnosticadas tardiamente. Receber o meu diagnóstico do TEA tardio me fez aprender e me adaptar sem me perder. E ao mesmo tempo descansar, mas também sem me acomodar. Porque eu sei que vai ser a minha vida toda. Eu vou ter que lutar contra as minhas dificuldades. Com o tratamento certo, amor, fé, eu creio que a minha filha, que hoje é nível 2 de suporte, ela vai aprender a lidar com as suas dificuldades. O meu autismo hoje, ele foi redimido. A minha dor, ela foi transformada e a minha vida, ela foi ressignificada. Eu sigo confiando que o Senhor, ele vai me sustentar em cada passo. O TDAH, ele já foi uma surpresa, mas depois que eu fui recordando toda a minha infância, também começou a fazer sentido. Desde pequena eu sempre fui muito intensa. Na escola eu precisava me esforçar mais do que os outros para conseguir bons resultados.
limitados. Eu não me considerava como uma pessoa inteligente, mas muito dedicada. Na adolescência, a minha impulsividade ela ficou muito evidente, mais ainda do que na infância. Eu questionava todas as regras, eu queria que tudo fosse do meu jeito, eu não aceitava um não com facilidade, eu não pensava nas consequências. O meu desejo era de viver o momento e era sempre mais forte do que tudo. E em casa, eu também era vista como uma criança acelerada, falante. Normalmente eu interrompia as conversas dos adultos, das crianças. Eu queria sempre dar minha opinião e tinha muita energia. Eu acreditei que a minha intensidade e a minha impulsividade, elas também já faziam parte do meu jeito de ser. Mas tudo mudou quando, na vida adulta, eu vivi a experiência de perceber também que algo estava errado. Não era apenas sobre ser uma pessoa impulsiva e acelerada. O diagnóstico de fazer parte do espectro bipolar veio depois de ser tratada como alguém ansiosa e com insônia. De repente, meu sono desapareceu. Eu passei quase 3 meses dormindo mal ou simplesmente dormindo 1, 2 horas por noite. A minha mente ela estava acelerada, cheia de pensamentos, de ideias, como se o meu corpo não precisasse mais descansar. Até que eu cheguei no limite de exaustão. E no começo eu achei que era só uma fase, mas logo eu vi que aquilo tinha fugido do meu controle. Eu tentava dormir, mas não conseguia. E ao longo de dias, por um tempo, a minha energia ela continuava alta, como se meu corpo não conseguisse perceber o cansaço. E foi nesse momento que eu comecei a buscar ajuda. A minha infância e a minha adolescência, elas foram marcadas pelo autismo, pelo TDAH, e na vida adulta a bipolaridade ela ficou mais evidente. O que antes parecia ser apenas o meu jeito, ele passou a ser algo que necessitava de atenção e tratamento. E compreender essa diferença foi essencial. Um diagnóstico, ele não nos define, ele é apenas o ponto de partida para uma nova jornada de autoconhecimento, cuidado e de propósito de vida. Durante muito tempo eu acreditei que eu era forte, que eu precisava ser forte, mas na verdade eu apenas mascarava a minha vulnerabilidade. Hoje eu entendo que a força real veio quando eu parei de fingir e aceitei a minha verdade. Como diz em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Compreender que as minhas diferenças e, ao mesmo tempo, aprender a respeitar os meus limites, reconhecer as minhas batalhas, que hoje elas são claras, para descobrir a minha verdadeira força e aonde eu preciso melhorar. O meu coração ele é naturalmente inclinado à reatividade, à impaciência, à rigidez, à dificuldade em lidar com frustrações, mas em meio a tudo isso e as minhas dificuldades, eu encontrei um propósito maior, a minha missão. E tudo isso só foi possível porque hoje a minha dor ela foi ressignificada. E hoje eu consigo lutar contra as minhas tendências naturais e eu me lembro que somente a graça do Senhor é que me capacita a melhorar a cada dia, que eu não consigo fazer isso sozinha. E hoje eu aceito a minha história com gratidão. O diagnóstico ele se torna uma oportunidade de experimentar toda a graça e o cuidado de Deus em nossas vidas, para que a nossa história também seja um instrumento de consolo e esperança para o próximo. A nossa história não é um fim em nós mesmos. E essa última etapa de toda essa minha história é um convite para olhar as nossas singularidades, aquelas que nos desafiam e ao mesmo tempo nos fortalecem. Como é possível transformar cada diagnóstico, cada dificuldade em ferramentas de autoconhecimento e ressignificação? Hoje eu consigo ter amor e compaixão pelo meu próximo. Eu posso ajudar as pessoas e eu consigo ajudar as pessoas a encararem o diagnóstico não como uma sentença, mas como uma oportunidade de recomeçar em uma nova jornada. E o que antes era dor, passou a ser propósito e missão de vida. O diagnóstico não foi uma sentença, ele foi uma libertação, ele foi resposta de oração. E hoje nós seguimos em família, eu, Fabrícia e a nossa filha, Rebeca, lado a lado, eu autista nível 1 de suporte com TDAH e ela autista nível 2 de suporte. Em cada traço da nossa diferença existe o cuidado perfeito de Deus. E quando o mundo não nos entende, é o Senhor quem nos sustenta. Nós somos sim diferentes e é exatamente assim que Ele nos fez. E isso é pura graça. Graça dele. Então, em 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a graça dele é suficiente. E com isso nós nos alegramos e estamos contentes, porque sabemos que tudo o que temos e tudo o que somos
será para a glória dele. E se hoje alguém fosse me perguntar, valeu a pena tudo isso? Eu posso afirmar que sim. Hoje eu sou uma mulher não rotulada, mas agora eu sou livre por reconhecer as minhas dificuldades, as minhas limitações, e com isso eu tenho a possibilidade de aprender a lidar melhor com elas e me tornar uma pessoa melhor. Quero te convidar a continuar comigo nessa jornada atípica. Teve um tempo em que eu perdi a minha saúde mental. O meu corpo queria seguir, mas a minha mente ela não deixava. Eu fiquei paralisada dentro de mim mesma. Eu não tinha forças nem para fazer o que eu queria. E foi nesse processo que eu percebi o quanto a saúde mental ela precisa ser olhada com seriedade e cuidado, além dos medicamentos. Então, aos poucos eu fui sendo desconstruída. Aquela mulher de mentalidade fixa que acreditava que só existia um jeito certo de viver, ela deu lugar a uma nova forma de enxergar as coisas. Eu digo que a minha caixa foi se ampliando. Hoje eu não sou uma médica fora da caixa, eu sou uma médica com uma caixa ampliada. E é justamente por isso que esse canal existe, para descomplicar a saúde mental e entender como todo o nosso corpo influencia e é influenciado pela nossa mente. Hoje eu tenho o propósito de ensinar não apenas pelo conhecimento técnico, mas para também servir melhor e ajudar aqueles que também enfrentam as batalhas e mostrar que recomeços são possíveis. Então, se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir e vem comigo para os próximos vídeos. E se lembre, enquanto a vida, há esperança.